As algemas se fecharam com um estalo no pátio de um posto de gasolina abandonado. A comandante da polícia local sorriu com desprezo escancarado ao encarar a mulher negra que permanecia de coluna ereta diante dela. "É essa sua atitude que vai te levar para a cela hoje à noite", ela disse. Ninguém na pequena multidão ousou dizer uma palavra, mas exatamente 7 minutos depois, o telefone na delegacia não parou mais de tocar. A primeira ligação veio do Comando do Exército, a segunda veio do Ministério da Defesa. E a última chamada deixaria todo o departamento paralisado em silêncio, porque a mulher que acabara de ser algemada não era uma cidadã comum. Ela estava no meio de uma missão sigilosa de segurança nacional, e ninguém naquele pátio fazia ideia do que tinha acabado de desencadear. O sol da tarde pairava baixo sobre a rodovia, projetando sombras compridas sobre o asfalto rachado de um posto de gasolina na saída de Serra Funda. Yolanda Conceição estacionou sua velha caminhonete junto à bomba, desceu e alongou os ombros depois de 8 horas seguidas ao volante. Vestia roupas simples, nada que chamasse atenção, e se movia do jeito de quem está acostumado a ser subestimado. O comandante Renato Caldeira estava parado do outro lado do pátio, fazendo o que ele chamava de fiscalização de rotina, embora ninguém se lembrasse da última vez em que suas fiscalizações de rotina tiveram algo de rotineiro. Ele a observou por um bom tempo antes de sair da viatura e caminhar até ela, os polegares presos no cinto, o queixo erguido como um homem ensaiando um papel que já achava ter conquistado. "Boa tarde, senhora", disse, sem nenhum calor no cumprimento. "Documento e habilitação." Yolanda enfiou a mão devagar e deliberadamente dentro da jaqueta, entregou os dois sem dizer nada, e esperou. Caldeira examinou os documentos por muito mais tempo do que o necessário, erguendo os olhos a cada poucos segundos para estudá-la em vez do papel. "Carro velho", disse. "Placa de fora." "A senhora sempre dirige sozinha assim?" Yolanda manteve a voz firme. "Estou só de passagem, comandante." "Há algum problema com meus documentos?" A pergunta caiu do jeito errado. Ou talvez tenha caído exatamente do jeito que ele queria. A mandíbula dele se travou. "A senhora tem problema em responder minhas perguntas?" Perguntou, aproximando-se. Perto o bastante para que o atendente do posto, lá dentro, erguesse os olhos do caixa. Yolanda não recuou. "Respondi sua pergunta", disse com calma. "Estou perguntando qual é a base legal desta abordagem." Era uma frase simples, do tipo que qualquer advogado chamaria de razoável. Do tipo que qualquer cidadã tem o direito de fazer. Mas para Renato Caldeira, um homem que passara 34 anos confundindo silêncio com respeito, aquilo soou como desafio. Algo mudou por trás dos olhos dele. "Atitude", murmurou, meio para si mesmo, meio para a pequena multidão que começava a se reunir perto das bombas. "É isso. Eu reconheço um problema de atitude quando vejo um." Uma jovem mãe, abastecendo o carro a poucos metros dali, baixou o celular e começou a filmar, embora não dissesse nada. Um senhor encostado na caminhonete balançou a cabeça devagar, mas também ficou calado. Ninguém em Serra Funda discutia com o comandante Caldeira. Não em voz alta, não onde ele pudesse ouvir. Caldeira desprendeu as algemas do cinto com uma lentidão teatral, como se estivesse dando a ela uma última chance de ceder, de se desculpar, de encolher. Yolanda não fez nada disso. Apenas o olhou, quieta como água parada, e havia algo naquela quietude que o perturbava mais do que qualquer discussão poderia. "Vire-se", ele disse. "A senhora está sendo detida por desacato e recusa em cooperar." A multidão se tensionou. A câmera do celular da jovem mãe tremeu levemente na mão dela. E quando o metal frio se fechou em torno dos pulsos de Yolanda, ela disse apenas 4 palavras, baixo o bastante para que só Caldeira as ouvisse com clareza. "Tem certeza disso?" Ele riu, curto e seco, e a empurrou gentilmente na direção da viatura. "Eu sempre tenho certeza", disse. "Entra no carro." O pátio caiu num silêncio incômodo enquanto Yolanda Conceição era acomodada no banco de trás da viatura, a expressão indecifrável, a coluna ainda ereta mesmo dobrada naquele espaço apertado. Caldeira se virou para a pequena multidão com o ar satisfeito de um homem que acreditava ter acabado de restaurar a ordem em seu pequeno reino. "Não tem nada para ver aqui, pessoal", anunciou, prendendo de novo os polegares no cinto.
Só fazendo meu trabalho. Mas seu subordinado, um policial mais jovem chamado Diego Farias, que estivera parado à margem durante toda a cena, se remexeu desconfortável e baixou a voz. Comandante, disse. A gente não tem motivo de verdade aqui. Ela entregou tudo. Não resistiu. Caldeira nem sequer olhou para ele. Por aqui, a lei sou eu, disse. Agora vai processar ela. Na delegacia, o celular de Yolanda foi confiscado e colocado num saco plástico sem nenhum recibo. Sua carteira foi esvaziada sobre uma mesa de metal, o conteúdo espalhado e fotografado como se ela fosse suspeita de algo muito maior do que uma simples abordagem de trânsito. O carro dela, ainda parado no posto, foi comunicado por rádio para uma busca não autorizada. Nenhum mandado solicitado, nenhuma causa provável documentada. Diego observou tudo aquilo com um nó crescente no estômago, mas não disse mais nada. Havia aprendido, muito tempo atrás, que questionar Renato Caldeira na frente de outros policiais era o jeito mais rápido de acabar escrevendo multas de trânsito no trecho mais remoto da rodovia do município. As testemunhas no posto não pararam de filmar. Em minutos, 3 vídeos separados da prisão já circulavam entre os celulares, capturando a postura calma de Yolanda, a voz alterada de Caldeira, as algemas, a revista de seus pertences sem qualquer explicação. Nenhum deles tinha áudio nítido o suficiente para captar cada palavra, mas capturaram o essencial. Capturaram uma mulher que não levantou a voz uma única vez. Capturaram um comandante que levantou a dele mais de uma vez. Enquanto Yolanda sentava numa área de detenção da delegacia de Serra Funda, algemada a um banco de metal, ela olhou para o relógio na parede, observou o ponteiro dos segundos passar pelo 12 e disse baixinho, para ninguém em particular, 7 minutos. Diego, passando com uma pilha de papéis, parou. 7 minutos para quê, senhora? Perguntou. Yolanda só sorriu de leve e voltou o olhar para o relógio. A senhor vai ver, disse. Na recepção, o telefone da delegacia já havia começado a tocar. Uma atendente cansada chamada Marta Ferreira atendeu, escutou por um instante e franziu a testa. Aqui é a delegacia de Serra Funda, disse. Quem fala? Uma pausa. Seu franzido se aprofundou. Desculpe, pode repetir? Outra pausa, mais longa desta vez. Ela pousou o telefone devagar, como se tivesse ficado mais pesado na mão, e olhou para a sala dos fundos, onde Caldeira tinha ido terminar o expediente. Comandante, ela chamou. Tem alguém na linha perguntando sobre a mulher que o senhor acabou de trazer. Caldeira acenou com a mão, indiferente, da mesa. Anota o recado, disse. Estou ocupado. Marta hesitou, depois desligou. Olhou para Yolanda, através da divisória de vidro, e algo na calma paciente daquela mulher a deixou inquieta de um jeito que ela não sabia explicar. 3 minutos depois, o telefone tocou de novo. Desta vez, Marta atendeu antes de a primeira chamada terminar. Aqui é o comando do exército, disse uma voz oficial e seca. Precisamos de confirmação imediata sobre o status e o paradeiro de uma consultora federal que está atualmente em trânsito pelo seu território. A caneta de Marta congelou sobre o bloco. Desculpe, ela gaguejou. Comando do exército? A voz do outro lado repetiu, mais devagar desta vez, cada palavra deliberada. Temos conhecimento de que uma mulher com a descrição de Yolanda Conceição foi detida em sua região na última hora. Precisamos falar com o responsável agora mesmo. Marta pousou o telefone na mesa e caminhou, quase correndo, até a sala dos fundos. Comandante, disse, a voz tensa. O senhor precisa atender essa ligação agora. Caldeira finalmente ergueu os olhos do expediente, um lampejo de irritação no rosto. O que é agora? Disse, empurrando a cadeira para trás. Pegou a linha sem muito interesse, recostou-se, apoiou as botas na quina da mesa. Aqui é o comandante Caldeira, disse, o tom escorrendo autoimportância. A voz do outro lado fez uma pergunta, calma e precisa. Yolanda Conceição está sob sua custódia neste momento? Caldeira riu, o som baixo e desdenhoso. Ela está numa cela por desacato e recusa em cooperar, se é isso que quer saber, disse. Por quê? Ela é alguém importante. Houve uma pausa na linha.
Um silêncio longo e pesado que fez até o sorriso confiante de Caldeira vacilar um pouco. Então a voz disse apenas uma frase antes de desligar. O senhor precisa soltá-la imediatamente. E precisa fazer isso agora mesmo. Caldeira pousou o telefone, rindo baixinho, balançando a cabeça, como quem acabou de ouvir a piada final de uma anedota ruim. Comando do exército ligando por causa de uma mulher com problema de atitude. Murmurou para Marta, que continuava parada, paralisada na porta. Deve ser Trot, algum grupo de ativistas querendo nos abalar. Volta para sua mesa. Mas antes que Marta desse um único passo, o telefone tocou de novo. E desta vez, quando ela atendeu, seu rosto ficou pálido antes mesmo de a pessoa terminar a primeira frase. Aqui é o Ministério da Defesa, disse a voz. Estamos ligando a respeito de um assunto federal ativo, envolvendo uma de suas detidas. Marta levou o telefone até a sala dos fundos com as duas mãos, como se pudesse se estilhaçar caso ela se movesse rápido demais. Comandante, disse, a voz quase um sussurro. É o Ministério da Defesa. Caldeira revirou os olhos, mas atendeu mesmo assim, mais por curiosidade mórbida do que preocupação. Aqui é o comandante Caldeira, disse de novo, desta vez com um pouco menos de empáfia. Comandante, disse a voz na linha, sabemos que o senhor detém uma mulher chamada Yolanda Conceição. Precisamos que confirme a condição e a localização atual dela imediatamente, e precisamos que entenda que qualquer dano causado a ela, enquanto estiver sob sua custódia, será tratado com a máxima seriedade. A mandíbula de Caldeira se travou. Ela está bem, ele disparou. Está sentada numa cela como qualquer um que me responde mal numa abordagem. A voz não se alterou. Apenas perguntou, calma e sem emoção. O senhor entende quem tem sob custódia neste momento, comandante? Caldeira mudou o telefone de ouvido, olhando instintivamente para a divisória de vidro, onde Yolanda continuava sentada, imóvel, imperturbável, como se todo o caos ao redor pertencesse à história de outra pessoa. É uma mulher que eu parei por um farolete queimado e uma atitude ruim, disse, a mentira escorregando com facilidade, do jeito que mentiras sempre escorregam quando alguém conta versões menores delas há 34 anos e nunca foi contestado uma vez sequer. A voz do outro lado fez uma pausa tão longa que Caldeira quase pensou que a ligação tinha caído. Comandante, a voz finalmente disse, temos confirmação por satélite e um sinal de transponder verificado, posicionando o veículo da senhora Conceição exatamente naquele posto de gasolina, exatamente naquele horário. Não estamos perguntando o que o senhor pensa que aconteceu. Estamos dizendo o que já sabemos que aconteceu. E a distância entre essas duas coisas está prestes a ficar muito cara para o senhor, pessoalmente. Caldeira não disse nada. Pela primeira vez naquele dia, ele não tinha absolutamente nada a dizer. Caldeira não respondeu de imediato. Do lado de fora da janela do escritório, através da divisória de vidro, ele podia ver Yolanda Conceição, ainda sentada naquele banco de metal, coluna ereta, mãos cruzadas no colo, olhos fixos no relógio de parede com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ela é uma qualquer que não soube responder uma pergunta simples sem me desafiar. Ele finalmente disse ao telefone, a voz subindo em irritação defensiva. Ela é uma pessoa de interesse para uma operação federal classificada em andamento na sua jurisdição, respondeu a voz, cada palavra caindo como uma pedra jogada em água parada. Comandante, o senhor acabou de cometer um erro muito grave, e eu recomendaria fortemente que se preparasse, porque em questão de minutos, pessoas muito acima do meu cargo vão estar entrando pela sua porta. A linha caiu. Caldeira ficou ali segurando o telefone, o tom de descagem zumbindo baixinho no ouvido. E pela primeira vez desde que a abordagem começara, uma pequena semente fria de dúvida se plantou em algum lugar atrás de suas costelas. Ele olhou de novo pela divisória de vidro. Yolanda não tinha se mexido. Não tinha nem sequer olhado para o escritório. Mas de algum jeito, na maneira como ela sentava, na quietude de suas mãos, na paciência de sua postura, Caldeira, de repente, sentiu que era ele quem estava sendo observado, avaliado, medido, em vez do contrário. Pousou o telefone devagar e se virou para Marta. Me traz o arquivo dela, disse,
A voz mais baixa agora, a empáfia visivelmente drenada. Tudo. No corredor, uma jovem atendente chamada Priscila Nogueira, que trabalhava na delegacia havia apenas 5 meses, se inclinou para Diego e sussurrou que nunca tinha ouvido a voz do comandante baixar tanto assim. Diego não respondeu. Estava ocupado demais observando Caldeira andar de um lado para o outro na sala estreita, passando a mão pela nuca do jeito que sempre fazia quando algo o incomodava. Priscila olhou para a área de detenção, para a mulher que ainda não tinha se movido do lugar no banco. E algo na certeza tranquila do rosto de Yolanda fez a jovem atendente sentir, por razões que ela não sabia explicar, que estava testemunhando os minutos iniciais de algo muito maior que um simples registro de prisão. Silenciosamente, pegou o próprio celular e mandou uma mensagem para a irmã. Tá acontecendo alguma coisa aqui e eu acho que o comandante não tá mais no controle disso. Marta correu para a recepção e começou a puxar tudo o que o sistema do município podia oferecer. Mas não havia quase nada além de um nome, uma data de nascimento e um número de documento que não retornava alertas, mandados, nenhum registro anterior de qualquer tipo. Isso, por si só, já era incomum. A maioria das pessoas detidas tinha alguma coisa, uma multa, uma citação antiga, qualquer coisa. Yolanda Conceição não tinha absolutamente nada, como se existisse no sistema apenas o suficiente para ser reconhecida e não o suficiente para ser compreendida. Marta imprimiu o pouco que encontrou e levou de volta ao escritório, bem no momento em que o telefone começou a tocar de novo, a terceira ligação em menos de 10 minutos, cada uma mais oficial que a anterior. Caldeira arrancou a impressão das mãos de Marta e a leu 2 vezes, como se lê-la uma segunda vez pudesse revelar algo que a primeira passada tivesse deixado escapar. Não havia nada ali, nenhum histórico criminal, nenhum alias, nenhum sinal de alerta, apenas um registro limpo e discreto pertencente a uma mulher que aparentemente tinha passado a vida adulta inteira sendo deliberadamente comum no papel. Ele jogou a folha sobre a mesa com um suspiro frustrado. "Isso não me diz nada", murmurou. Marta se remexeu nervosamente na porta. "Talvez esse seja o objetivo, comandante", disse baixinho, arrependendo-se imediatamente quando Caldeira lançou um olhar afiado em sua direção. Mas ela não retirou as palavras, porque em algum canto da mente já havia se plantado um pensamento, o mesmo pensamento que lentamente se espalhava por todos naquele prédio. Algumas pessoas eram perigosas por causa do que tinham feito. Outras eram perigosas por causa do que se cuidavam para nunca mostrar. Do lado de fora, no crepúsculo que se aprofundava, 3 caminhonetes blindadas pretas saíram da rodovia e entraram silenciosamente no pátio de cascalho atrás da delegacia de Serra Funda. Sem sirenes, sem luzes piscando, apenas o zumbido baixo e constante dos motores e o ranger dos pneus no cascalho, chegando com a certeza silenciosa de pessoas que nunca precisaram se anunciar para serem levadas a sério. Caldeira as observou pela janela, o estômago se apertando de um jeito que não sentia desde o primeiro ano na corporação, décadas atrás, quando tudo ainda tinha o poder de assustá-lo. Marta olhou para ele, depois para os veículos, depois de volta para ele. "Comandante", disse baixinho, "acho que já chegaram." Dentro da área de detenção, Yolanda finalmente se permitiu um pequeno olhar discreto para a janela enquanto os faróis varriam o pátio lá fora. Reconheceu a formação imediatamente, o espaçamento entre os veículos, o jeito como se posicionavam perto das saídas em vez da entrada, a disciplina silenciosa de pessoas treinadas para assegurar um local antes mesmo de pisar dentro dele. Diego, parado perto dali, notou a mudança na expressão dela, sutil como foi, e se pegou perguntando, antes de conseguir se conter. "A senhora os conhece?", disse, meio pergunta, meio afirmação. Yolanda o olhou por um longo momento, pesando quanto contar a um jovem policial que, afinal, tinha sido a única pessoa naquela delegacia a expressar qualquer dúvida. "Eu conheço o tipo de gente que eles são", disse simplesmente. "Normalmente, isso já basta."
Diego não insistiu, mas algo na certeza calma dela lhe disse que o que estava prestes a entrar por aquelas portas não seria nada gentil com o departamento onde ele tinha passado os últimos 8 anos de sua vida trabalhando. As portas das caminhonetes se abriram quase em uníssono, e os homens e mulheres que desceram se moveram com a precisão tranquila de quem já tinha feito aquilo muitas vezes. Não houve gritos, nenhuma arma sacada, nenhuma urgência no passo. Apenas uma confiança calma e deliberada que de algum jeito parecia muito mais intimidante do que qualquer demonstração de força poderia ser. Uma mulher alta num blazer escuro, um crachá federal preso com cuidado no paletó, liderava o grupo em direção à porta da frente. Atrás dela caminhavam 2 homens em trajes semelhantes, e atrás deles uma terceira figura que parou na soleira e olhou diretamente através do vidro para Yolanda Conceição, ainda sentada calmamente naquele banco de metal, antes de lhe oferecer o mais leve e respeitoso dos acenos. Caldeira os recebeu no balcão da frente, tentando resgatar um pouco da autoridade com a qual havia entrado naquele posto de gasolina horas antes. "Posso ajudar em alguma coisa?" disse, a voz não tão firme quanto ele gostaria. A mulher do blazer ergueu a identificação, sem dizer nada de início, deixando-o lê-la por completo antes de falar. "Agente especial Daniela Vitorino", disse. "Divisão Federal de Supervisão. Estamos aqui a respeito da detenção de Yolanda Conceição. Preciso de toda a gravação de câmera desta delegacia, de toda a filmagem das câmeras corporais dos policiais e de todo o documento relacionado a esta prisão. E preciso deles nos próximos 13 minutos." A boca de Caldeira se abriu, se fechou, se abriu de novo. "Agora, espera um pouco", disse, tentando recuperar terreno. "Isso aqui é o meu município, minha jurisdição, e eu não respondo a agente Vitorino." Ela o interrompeu, a voz calma mas inabalável. O tipo de calma que vem da certeza absoluta, não da educação. "Comandante", disse. "Isso deixou de ser sua jurisdição no momento em que o senhor algemou um ativo federal no meio de uma operação ativa. Agora, quem assinou o auto de prisão?" Caldeira hesitou apenas uma fração de segundo antes de endireitar os ombros e erguer a mão com o mesmo orgulho deslocado que tinha demonstrado no posto de gasolina horas antes. "Fui eu", disse. "Eu assinei." A agente Vitorino o encarou por um longo momento silencioso, tão longo que o próprio silêncio se tornou insuportável. E então ela simplesmente disse: "Vamos precisar conversar com o senhor em particular, comandante. Agora." Enquanto Caldeira era conduzido a uma sala reservada, outro agente se aproximou da área de detenção, onde Yolanda estava sentada, e pela primeira vez desde que as algemas foram colocadas, horas antes, algo em sua postura se distendeu, não pelo medo indo embora, mas por um fardo finalmente sendo depositado. "Senhora", disse o agente gentilmente, "sentimos muito pelo atraso." Yolanda ergueu os olhos e deu um sorriso pequeno e cansado. "Não é culpa sua", disse. "Só me atualize sobre o status da operação." "O ativo ainda está seguro?" O agente assentiu uma vez. "Conseguimos ajustar a tempo", disse baixinho. Mas foi por pouco. Yolanda soltou o ar devagar e deixou os ombros caírem pela primeira vez em horas. "Por pouco é melhor que comprometido", disse. Dentro da sala reservada, a agente Vitorino colocou uma pasta sobre a mesa diante de Caldeira e a abriu sem cerimônia. "Comandante", disse, "o senhor sabe quem é Yolanda Conceição?" Caldeira balançou a cabeça, a bravata agora completamente substituída por um silêncio tenso e defensivo. Vitorino respondeu por ele. "Ela é uma ex-oficial de inteligência de defesa com mais de 2 décadas de serviço distinto", disse, deslizando uma página pela mesa. "Atualmente atua como conselheira especial do Ministério da Defesa num programa classificado de proteção a testemunhas que prestam depoimento em questões de segurança nacional. Hoje, ela estava no meio da realocação de uma testemunha protegida por este exato corredor, nesta exata rota, neste exato horário, porque tinha sido classificado como de baixo risco e sem qualquer chamativo." Vitorino deslizou uma segunda página pela mesa, esta listando condecorações abrangendo quase 26 anos, missões em 3 países diferentes e um nível de credencial de segurança
que Caldeira nem conseguia entender completamente o significado. Ela já coordenou operações interagências que a maioria das pessoas neste prédio jamais vai sequer ouvir falar em suas carreiras inteiras. Vitorino continuou. Ela já fez briefing para generais, já fez briefing para parlamentares, e hoje à tarde ela estava fazendo algo muito mais perigoso do que tudo isso. Estava dirigindo tranquilamente pelo seu município num carro comum, tentando parecer uma pessoa qualquer, porque todo o plano dependia de ninguém reparar nela. O senhor reparou nela, comandante. Reparou nela exatamente pelos motivos errados. E depois fez questão de que todo mundo mais reparasse também. Caldeira olhou fixamente para o papel sem realmente enxergá-lo, as palavras embaçando levemente, enquanto o peso total do que ele tinha feito começava a se assentar sobre ele. Vitorino continuou, o tom nunca subindo, nunca amolecendo também. A prisão que o senhor fez, disse, atirou de circulação por quase 4 horas. Forçou uma mudança de emergência no plano de extração. Colocou vidas em risco, comandante. Não hipoteticamente, de fato, porque um membro da minha equipe, o agente Rafael Tavares, estava em campo tentando coordenar a transferência. E quando a senhora Conceição não chegou e não atendeu ao telefone, porque o senhor tinha confiscado, ele teve que presumir o pior e agir sem ela. Caldeira finalmente encontrou a voz, embora saísse menor do que pretendia. Eu não sabia, disse. Vitorino fechou a pasta. Esse é exatamente o problema, comandante, disse. O senhor não perguntou, não checou. Viu uma mulher negra dirigindo sozinha, num carro que decidiu que parecia suspeito, e construiu um caso inteiro em cima do fato de que ela fez uma pergunta razoável em vez de simplesmente obedecer sem pensar. Isso não é policiamento, comandante. Isso é um homem viciado em ser obedecido. E hoje isso quase custou a este país uma operação que levou quase 3 anos para ser planejada. Caldeira tentou uma última vez se firmar. Eu tenho 39 anos de experiência lendo pessoas, disse, a voz subindo levemente com o último lampejo de sua velha certeza. Eu sei quando alguém está escondendo alguma coisa. Vitorino o olhou sem qualquer raiva particular, o que de algum jeito fez suas próximas palavras caírem com mais força do que se tivesse gritado. O senhor leu uma mulher calma respondendo a uma pergunta legal com calma, disse. E decidiu que a própria calma era o crime. Isso não são 39 anos de experiência, comandante. São 39 anos de nunca ter sido contestado por ninguém com poder suficiente para fazer valer. Bem, hoje, finalmente, alguém tem esse poder. E eu prometo que pretendemos usá-lo. A notícia das caminhonetes pretas já começava a se espalhar pela pequena delegacia. E quando a agente Vitorino saiu da sala reservada, quase todo policial de plantão já tinha arranjado alguma desculpa para estar perto da recepção, observando, escutando, tentando entender exatamente o que tinha acabado de entrar naquele prédio. Diego Farias ficou parado perto da área de detenção, braços cruzados, incapaz de esquecer o que tinha testemunhado no posto de gasolina horas antes, e incapaz de esquecer a certeza crescente de que tinha visto algo muito pior se desenrolar do que originalmente compreendera. Um dos policiais mais antigos, um homem robusto chamado Ari Damasceno, que já tinha trabalhado sob 3 comandantes diferentes ao longo dos anos, ficou encostado na parede perto da máquina de café e murmurou para ninguém em particular que já tinha visto muitos agentes federais passarem por Serra Funda antes, mas nunca assim, nunca tão quietos, nunca tão certos de si mesmos. A outra policial, uma mulher chamada Fabiola Reis, que tinha se transferido de um município vizinho no ano anterior, observou os analistas trabalhando nas gravações e sentiu algo próximo do alívio se instalar. O alívio quieto e culpado de alguém que há muito suspeitava que o departamento estava podre em alguns pontos que ninguém queria olhar e que finalmente via alguém com poder de verdade olhar. Marta recebeu ordem de reunir toda a filmagem que a delegacia possuía. E dentro de 1 hora, uma pequena equipe de analistas federais tinha montado laptops na copa, revisando horas de gravações quadro a quadro. A filmagem de segurança do posto de gasolina mostrava toda a abordagem do início ao fim. A submissão calma de Yolanda, o tom crescente de Caldeira, a busca conduzida sem qualquer causa documentada. A câmera corporal de Diego, ainda presa ao uniforme,
Tinha capturado o áudio o tempo todo, incluindo a própria objeção quieta dele, que Caldeira ignorara sem hesitar. E os vídeos das testemunhas, já circulando online em pequenos círculos antes mesmo de alguém na delegacia entender totalmente a situação, mostravam a mesma história de 3 ângulos diferentes, cada um mais condenatório que o outro. A agente Vitorino revisou clipe após clipe em quase silêncio, pausando ocasionalmente para fazer uma anotação, trocando olhares com um colega vez ou outra. Não houve reação dramática, nenhuma indignação encenada para uma plateia, apenas o trabalho quieto e metódico de documentar exatamente o que tinha acontecido e exatamente o quanto aquilo violava procedimento. Em um momento, ela pausou a filmagem num quadro onde Caldeira se inclinava perto do rosto de Yolanda, a expressão retorcida de irritação por nada além de uma pergunta feita com calma. Ela ficou olhando aquele quadro por um longo momento antes de falar com o agente ao lado. Esse é o caso inteiro bem aqui, disse. Nem precisamos de mais nada. Quando os analistas terminaram a revisão inicial, a lista de violações já tinha crescido o suficiente para preencher várias páginas. Não havia base legal articulável para a abordagem original. A busca no veículo de Yolanda tinha sido feita sem consentimento e sem mandado. Seus pertences pessoais foram apreendidos e manuseados sem qualquer procedimento documentado. A prisão em si tinha sido feita sem causa provável, construída inteiramente sobre o julgamento subjetivo do comandante de que uma mulher havia demonstrado o tom de voz errado ao afirmar um direito que legalmente lhe cabia. Vitorino compilou tudo num único relatório e o colocou sobre a mesa diante do promotor assistente do município, que tinha sido chamado às pressas e agora lia com o rosto ficando cada vez mais pálido a cada parágrafo. Caldeira, observando tudo aquilo de uma cadeira na frente da delegacia, já não tinha para onde direcionar sua frustração. Seus subordinados evitavam seu olhar. Marta mantinha a atenção fixa na tela do computador. Até Diego, que tinha passado anos tentando permanecer nas boas graças do comandante, só para manter o emprego, se viu incapaz de olhar para aquele homem sem uma onda de repulsa silenciosa subindo no peito. Caldeira abriu a boca uma vez, 2 vezes, como se fosse defender seu caso para quem ainda estivesse disposto a escutar. Mas a cada vez, as palavras pareciam encolher e morrer antes de chegarem aos lábios. Porque, pela primeira vez em 34 anos, ninguém naquele prédio parecia remotamente interessado no que ele tivesse a dizer. O promotor assistente, um homem de fala mansa chamado Gregório Paiva, terminou de ler o relatório compilado bem quando o sol lá fora já começava a se pôr completamente atrás das colinas. Pousou as páginas e esfregou os olhos com as 2 mãos antes de erguer o olhar para a agente Vitorino. Em 20 anos, disse baixinho, nunca vi um processo se construir sozinho tão rápido, nem tão completamente. Vitorino assentiu uma vez, sem surpresa. É o que acontece quando um homem acredita, durante 34 anos, que ninguém jamais vai checar o trabalho dele, disse. Ele parou de tomar cuidado há muito tempo. Paiva soltou o ar devagar e reuniu as páginas numa pilha organizada. Então vamos garantir que ele entenda que, finalmente, alguém está checando, disse. No início da noite, a agente Vitorino voltou à sala reservada e pediu que Caldeira se levantasse. Comandante Renato Caldeira, disse. Com efeito imediato, o senhor está sendo afastado de suas funções, pendente de uma revisão federal e estadual completa deste incidente. Vou precisar do seu distintivo e da sua arma de serviço. Caldeira a encarou como se ela tivesse falado numa língua que ele não entendia. A senhora não pode fazer isso, disse, a voz rachando levemente nas bordas. Isso é o meu departamento. Eu fui eleito. Vitorino não piscou. Autoridades eleitas não estão acima da lei federal, comandante, disse. E neste momento, o senhor é alvo de uma investigação federal por detenção ilegal, violação de direitos civis e interferência numa operação de segurança nacional. Seu distintivo, por favor. Por um longo momento, Caldeira não se moveu, a mão pairando perto do cinto, como se fosse fisicamente incapaz de aceitar o que estava sendo pedido dele. Foi Diego quem finalmente deu um passo à frente, gentilmente, quase se desculpando, e disse:
Comandante, acabou. Só entrega para eles. Algo em ouvir aquilo de seu próprio subordinado, um jovem que ele tinha orientado e humilhado em igual medida ao longo dos anos, pareceu romper qualquer negação a que Caldeira estivesse se agarrando. Devagar, desprendeu o distintivo, colocou-o sobre a mesa e desafivelou o coldre com as mãos já tremendo. Não disse mais nada. Não havia mais nada a dizer. Yolanda, já liberada e sentada tranquilamente na área da frente com um copo d'água que finalmente alguém tinha se lembrado de oferecer, observou a cena sem qualquer satisfação visível, nenhum lampejo de vingança cruzando o rosto. Quando a agente Vitorino se aproximou dela depois e perguntou se queria que algo fosse feito de forma diferente, algum pedido específico sobre como a situação seria conduzida daqui em diante, Yolanda apenas balançou a cabeça. Eu quero que seja conduzido corretamente, disse. Só isso. Não com aspereza. Não para se exibir. Corretamente. Vitorino assentiu, compreendendo imediatamente que aquela não era uma mulher interessada em vingança, apenas na insistência silenciosa de que o sistema funcionasse do jeito que era projetado para funcionar. Em poucos dias, os vídeos do posto de gasolina e as próprias gravações internas da delegacia se espalharam pela cobertura da imprensa local e depois, nacional, embora Yolanda mesma tenha recusado todo e qualquer pedido de entrevista que lhe chegasse. Repórteres se reuniam do lado de fora do prédio da delegacia de Serra Funda, câmeras apontadas para policiais que agora se moviam com visivelmente mais cautela, mais consciência, como se todo o departamento tivesse sido sacudido de um longo sono confortável. Ex-funcionários, encorajados pela atenção repentina, começaram a se manifestar com histórias próprias, relatos de prisões construídas em cima de nada além de tom de voz, de buscas feitas sem causa, de toda uma cultura dentro do departamento que tinha permitido que o ego de um único homem operasse sem controle por anos. Uma investigação de corregedoria foi aberta em paralelo à revisão federal e não demorou muito para que um padrão se tornasse impossível de ignorar. Queixas que tinham sido registradas e silenciosamente arquivadas anos antes voltaram à tona. Uma mulher chamada Teresa Bittencourt descreveu ter sido detida por quase 2 horas depois de questionar por que tinha sido parada perto da própria garagem de casa. Um homem chamado Juliano Bastos descreveu como tinha sido ameaçado com acusações adicionais só por pedir para falar com um superior. Nenhuma dessas histórias tinha ganhado força antes, não porque faltasse verdade nelas, mas porque ninguém com poder suficiente jamais estivera disposto a olhar. Agora, com olhos federais firmemente fixos em Serra Funda, olhar para o outro lado deixou de ser opção para qualquer um. Ex-policial aposentado chamado Haroldo Vieira, que tinha deixado o departamento 14 anos antes, sob circunstâncias que ninguém na época explicara totalmente, deu um depoimento longo descrevendo uma cultura em que questionar o julgamento do comandante, mesmo baixinho, mesmo em particular, era tratado como um ato de deslealdade digno de punição. Descreveu ter sido realocado para o plantão noturno por 8 meses seguidos, depois de levantar preocupações sobre uma prisão quase idêntica à de Yolanda, um adolescente de origem hispânica, parado pelo que Caldeira chamara de comportamento suspeito e detido por nada além de nervosismo na voz. O depoimento de Vieira, corroborado por registros de despacho daquele período, se tornou um dos pilares do caso Crescente, prova de que aquilo nunca tinha sido uma tarde ruim isolada, mas a ponta visível de algo que o departamento passara anos abafando silenciosamente. A Procuradoria do município anunciou que revisaria toda a prisão que Caldeira tivesse supervisionado pessoalmente nos últimos 7 anos, um número que, uma vez finalmente somado, ultrapassava 520 casos. Alguns precisariam ser totalmente reabertos, outros simplesmente serviriam de evidência adicional num crescente processo de direitos civis que os promotores federais agora construíam ativamente. Caldeira, despojado do distintivo e da autoridade, se recolheu à própria casa na periferia da cidade, onde repórteres às vezes acampavam do lado de fora, esperando por um depoimento que ele nunca deu. Seu advogado aconselhou silêncio e, pela primeira vez na vida, Renato Caldeira de fato ouviu um conselho de que não gostava. Um advogado de direitos civis chamado Vanderlei Marques
assumiu vários dos casos reabertos pro bono, trabalhando ao lado de uma pequena coalizão de ativistas locais que passara anos tentando, sem sucesso, chamar a atenção de alguém com poder para a Serra Funda. Marques disse depois, num tribunal, que a tragédia não era simplesmente o que tinha acontecido com Yolanda Conceição naquela tarde específica, mas o quanto aquilo tinha se tornado comum no departamento muito antes de ela sequer passar pela cidade. Ele argumentou, e as evidências crescentes cada vez mais o sustentavam, que o comportamento de Caldeira nunca fora um lapso isolado de julgamento, mas um padrão profundamente enraizado na cultura do departamento, tão enraizado que todos ao redor dele simplesmente tinham aprendido a tratá-lo como clima, algo a ser suportado e não algo que pudesse ser mudado. Yolanda Conceição recusou todo o microfone colocado à sua frente, toda a câmera apontada para seu rosto, todo repórter que ligava para seu escritório em busca de uma declaração. Quando um jornalista persistente finalmente conseguiu falar com ela por telefone semanas depois, ela ofereceu apenas uma frase antes de encerrar a ligação, educadamente. "Ninguém está acima da lei", disse. "Nem quem a quebra, nem quem tem o trabalho de fazê-la valer." Depois agradeceu ao repórter pelo tempo e desligou, voltando para o trabalho quieto e nada glamouroso que ainda preenchia seus dias. Trabalho que o público provavelmente nunca compreenderia por completo, e que ela jamais precisara que compreendessem para sentir que importava. Um júri de acusação foi eventualmente convocado para revisar os casos mais fortes dos reabertos, e embora vários dos incidentes mais antigos ficassem fora do prazo prescricional, os promotores seguiram adiante com 3 acusações separadas, ligadas diretamente aos eventos daquela única tarde: detenção ilegal, busca ilegal e interferência numa operação federal. O advogado de Caldeira negociou por meses, argumentando exaustão, argumentando décadas de serviço supostamente limpo, argumentando que o cliente simplesmente tinha julgado mal um único encontro sob pressão comum. Mas a filmagem contava uma história diferente toda vez que era reproduzida diante de um juiz. A mesma mulher calma, a mesma hostilidade injustificada, a mesma certeza no rosto de Caldeira de que ninguém jamais o faria responder por aquilo. No fim, ele aceitou um acordo que o proibia permanentemente de ocupar qualquer cargo de segurança pública no estado novamente. Um fim discreto, muito mais discreto do que o barulho que ele fizera para chegar até ali. Os meses se passaram, e Serra Funda começou lentamente a mudar de maneiras visíveis e invisíveis. Uma nova comandante, uma mulher de fala serena chamada Patrícia Albuquerque, que tinha passado 20 anos trabalhando casos federais antes de voltar para casa, assumiu o departamento e implementou de imediato uma onda de reformas. Toda a abordagem passou a exigir causa documentada e articulável antes que qualquer detenção pudesse ocorrer. Câmeras corporais, antes opcionais e frequentemente com defeito, em momentos convenientes, se tornaram obrigatórias e continuamente monitoradas, com auditorias aleatórias conduzidas por um conselho de supervisão independente. Novos policiais passaram por treinamento ampliado sobre desescalada e direitos constitucionais, um treinamento que enfatizava repetidas vezes que a insistência calma de um cidadão em seus direitos jamais era, sob qualquer circunstância, motivo para prisão. Diego Farias permaneceu no departamento, e sob a liderança da comandante Albuquerque, finalmente se viu capaz de ser o tipo de policial que sempre quisera silenciosamente ser. Um que se manifestava desde a primeira vez, não só depois que o estrago já tinha sido feito. Ele voltava com frequência, em pensamento, aquela tarde no posto de gasolina, ao momento em que tinha expressado sua dúvida e sido ignorado, e prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria um distintivo convencê-lo de que o silêncio era a escolha mais segura. Marta Ferreira também continuou na sua mesa, embora agora mantivesse um pequeno bilhete colado na borda do monitor, um lembrete de próprio punho que dizia simplesmente: "Pergunte 2 vezes antes de presumir." Fabiola Reis foi eventualmente promovida a liderar uma nova unidade de responsabilização comunitária, um cargo que não existia sob a liderança antiga e provavelmente jamais existiria. Ari Damasceno, perto do fim da carreira, optou por se aposentar quietamente em vez de se adaptar aos novos padrões,
dizendo a quem quisesse ouvir que policiamento não era mais o que costumava ser, embora a maioria de seus antigos colegas entendesse exatamente o que ele queria dizer com aquilo e ficasse aliviada em vê-lo partir. Até Valdomiro Dutra, o gerente do posto de gasolina que tinha assistido a tudo se desenrolar de trás do caixa, se pegou contando a história de forma diferente a cada mês que passava. Não mais como algo vergonhoso que tinha testemunhado e deixado de impedir, mas como o dia em que finalmente entendera que o silêncio também era uma escolha, e nem sempre a mais segura. Em seu primeiro discurso público depois de assumir o departamento, a comandante Albuquerque se apresentou diante de uma pequena multidão reunida do lado de fora da delegacia e falou com clareza, sem anotações, sem a cautela evasiva que costuma colorir esse tipo de discurso. Disse a eles que o departamento tinha falhado, não uma vez, mas repetidamente, e que essa falha tinha sido permitida a continuar porque muita gente, ela mesma incluída, tinha decidido que era mais fácil olhar para o outro lado do que exigir algo melhor. Não prometeu milagres, apenas mudança constante e visível, medida não em discursos, mas no número de queixas que passariam a ser realmente investigadas, no número de abordagens que passariam a realmente exigir um motivo. Não foi um discurso perfeito, não pretendia ser, mas foi honesto. E, em Serra Funda, honestidade vinda daquele púlpito era coisa rara havia muito tempo. Numa tarde tardia, quase 10 meses depois daquela primeira prisão, Yolanda Conceição se viu dirigindo por Serra Funda outra vez. Desta vez, sem nada mais urgente do que uma viagem de volta para visitar uma velha colega que tinha se mudado para perto dali. Não tinha planejado parar, mas ao passar pelo posto de gasolina familiar na saída da cidade, algo a fez tirar o pé do acelerador e entrar, os pneus rangendo sobre o mesmo cascalho que tinham cruzado meses antes, sob circunstâncias muito diferentes. O gerente do posto, um homem robusto chamado Valdomiro Dutra, que tinha assistido a todo o incidente original de trás do caixa, a reconheceu quase instantaneamente. Saiu de trás do balcão, enxugando as mãos no avental, e se aproximou com uma hesitação que sugeria que ele não tinha certeza de como a conversa iria se desenrolar. "Senhora", disse baixinho, "eu me lembro da senhora, de naquela vez. Sinto muito pelo que aconteceu aqui naquele dia. Eu deveria ter dito alguma coisa. Deveria ter intervindo." Yolanda o olhou por um longo momento. E não havia raiva em sua expressão, apenas um tipo de paciência cansada e honesta. "Não é sua função policiar os policiais", disse gentilmente. "Mas obrigada por dizer isso agora." Valdomiro se remexeu, olhando na direção das bombas, onde o carro dela estava parado, sendo abastecido. "A senhora não está com raiva", disse, mais uma pergunta do que uma afirmação. Yolanda considerou a pergunta seriamente antes de responder. "Se um sistema é capaz de se corrigir", disse, "então a confiança não foi embora, só foi posta à prova. Isso é diferente de estar quebrada." Valdomiro ficou parado perto da bomba mais um instante, observando-a checar os retrovisores e se acomodar de novo no banco do motorista com a mesma calma tranquila que tinha carregado durante toda a aprovação, meses antes. "Posso te perguntar uma coisa?", disse, e ela assentiu para que continuasse. "A senhora nunca ficou com medo sentada naquela cela, sem saber como aquilo ia terminar?" Yolanda considerou a pergunta honestamente antes de responder. "Eu estava preocupada com a missão", disse, "com a pessoa que dependia de mim aparecer. Não estava preocupada comigo mesma, porque eu já sabia que a verdade estava do meu lado, e a verdade não precisa que eu tenha medo para continuar sendo verdade." Valdomiro assentiu devagar, revirando as palavras na cabeça, e disse a ela que achava que se lembraria daquilo por muito tempo. Ela sorriu, se despediu e ligou o motor. Pagou pela gasolina, agradeceu e voltou para o carro sem qualquer outra cerimônia. Nenhum ressentimento persistente pesando em seus passos. Nenhuma necessidade de reviver o que tinha acontecido diante de um homem que já carregava culpa suficiente por simplesmente ter assistido de trás de um balcão. Ao voltar para a rodovia, o posto de gasolina encolhendo no retrovisor, o sol da tarde bateu no para-brisa e transformou o mundo inteiro, por um instante, em ouro. O tipo de luz que fazia até um trecho comum de estrada parecer ter algo digno de ser lembrado.
Em algum lugar atrás dela, Serra Funda continuava seu processo quieto e constante de reconstrução. Um departamento aprendendo, às vezes dolorosamente, que autoridade sem responsabilização nunca foi realmente autoridade, apenas a ilusão dela, sustentada por anos de silêncio e pela suposição de que ninguém com poder suficiente jamais se daria ao trabalho de perguntar. E em algum lugar à sua frente, novas missões esperavam. Novas estradas, novos cantos silenciosos do país, onde Yolanda Conceição continuaria fazendo o tipo de trabalho que raramente virava manchete e nunca precisou virar, porque ela jamais tinha medido seu próprio valor pelo fato de alguém mais reconhecê-lo ou não. O agente Rafael Tavares, o homem que tinha sido forçado a completar aquela primeira extração sem ela, mais tarde contou a colegas que pensava em Yolanda com frequência, não pelo perigo daquela noite específica, mas pelo jeito como ela tinha lidado com as consequências, sem amargura, sem teatro, apenas insistindo que o processo tivesse permissão de funcionar do jeito que fora projetado para funcionar. Disse que aquilo lhe ensinou algo sobre paciência que nenhum manual de treinamento jamais poderia. A diferença entre vencer uma discussão e simplesmente sobreviver ao barulho, tempo suficiente para que a verdade o alcançasse. A agente Vitorino, por sua vez, guardou uma cópia impressa do processo original em seu próprio escritório muito tempo depois de ele ser encerrado. Não como troféu, mas como lembrete de quão rápido um poder comum, deixado sem controle, podia azedar em algo bem mais feio do que qualquer observador de fora poderia esperar. O poder pode silenciar uma pessoa por alguns minutos, uma hora, até uma tarde inteira passada atrás das grades, por nada além do crime de fazer uma pergunta razoável. Mas ele não consegue silenciar a verdade para sempre. Não numa era em que câmeras capturam o que distintivos tentam enterrar. Não num sistema que, por mais imperfeito que seja, ainda vez ou outra prova ser capaz de olhar honestamente para si mesmo e escolher, ainda que tardiamente, consertar o que está errado. Renato Caldera tinha acreditado por 34 anos que sua autoridade o tornava intocável. Bastaram 7 minutos, um telefonema e uma mulher calma e inabalável para provar que ele estava errado. E levaria consideravelmente mais tempo do que isso para ele entender o quanto de fato estava errado.